Olá! Hoje temos a aula 2 dessa nova playlist Matemática para Estudantes de Física. É para você esse vídeo! Hoje vamos falar de função do primeiro grau. Fica com a gente! Olá, este é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui falando de matemática para estudantes de física. A gente está vendo a matemática de uma forma correta, objetiva e aplicando diretamente aos conceitos da física para você conseguir resolver os exercícios de física, aquele aluno que está enrolado na matemática. Então a gente vai desenrolando, desenrolando. Fica com a gente. No primeiro vídeo a gente viu sobre álgebra, está aparecendo aqui em cima. Hoje é sobre função do primeiro grau. Na matemática se costuma chamar a função do primeiro grau de f de x. Por que f? F é a primeira letra da palavra função. Então, função usa-se a letra F. Mas podem ser N funções. A posição, a velocidade, a aceleração na cinemática são funções. Então, pode ter várias letras. Vamos começar aqui de uma forma mais geral dentro do âmbito da matemática. F de x igual a A vezes x mais B. Isso aqui é uma função do primeiro grau. F de x significa que é a função de x. É f escrito em função de x. X é chamado de variável independente. Não podemos variar o x dentro de qual critério? Do que se chama domínio. Então, temos o domínio. Domínio é o conjunto de valores possíveis para x. O domínio é o conjunto de valores possíveis para x. Por exemplo, o domínio de x é o conjunto dos números reais, é uma possibilidade. O domínio de x pode ser o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais. Isso vai ser definido pela característica da função. Então, temos uma variável independente, pode assumir qualquer valor dentro do domínio da função. Pode ser um número complexo? Depende de como foi definido o domínio dessa função. Na física, em geral, esse domínio pertence ao conjunto dos números reais. Não poderia ser um número complexo. Então, não posso colocar um valor que esteja fora do domínio da função. E o contradomínio ou imagem, que é chamado imagem, ou condomínio, são um conjunto de valores possíveis para a função f de x. Então, esse f de x é uma função de x. Como eu tenho um domínio onde a variável independente pode assumir valores, isso implica num contradomínio ou imagem. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de f de x. Às vezes, a gente chama também a função com essa nomenclatura aqui. A gente pode chamar também a função de y. Y igual a vezes x mais b. Então, o y é a mesma coisa que o f de x. Posso chamar do que eu quiser. Então, normalmente usa essa notação. Muito comum se usar essa notação também. Y igual a x mais b. Função do primeiro grau. Essa notação é muito comum. O x, como eu falei, é a variável independente, pode assumir qualquer valor dentro do domínio da função. O y é chamado de variável dependente.
Porque, lógico, depende de x. E A e B são os coeficientes. O B é chamado de termo independente porque é um coeficiente que não multiplica nenhuma variável independente. Por que é uma função do primeiro grau? Porque o expoente, o maior expoente de x, aqui no caso, é 1. Se aparece o x sozinho, você sabe que ele está elevado a 1. Então, função do primeiro grau. Então, é função do primeiro grau, porque 1 é o maior expoente do x. Uma função do segundo grau, você vai ter um expoente 2. Vai ter um x ao quadrado. Uma função do terceiro grau, você vai ter um expoente 3. Você vai ter um termo x ao cubo, x elevado a 3. E assim sucessivamente. Então, em primeiro grau, porque o maior expoente de x é 1. Só isso, por isso. Esses A e B aqui são números quaisquer fixos, são chamados coeficientes. Eles são constantes, eles não mudam. Se tem uma determinada função, vai ter o valor de A e o valor de B. São os coeficientes ou constantes. Não dependem de nada. Esse f depende de x, é uma relação chamada funcional. Para cada valor de x dentro do domínio, eu vou ter um f específico. Como funciona o gráfico do primeiro grau? Vamos fazer aqui. Vamos considerar um exemplo aqui. F de x igual a menos 3. O A é igual a menos 3 vezes x mais 2. Então, temos uma função qualquer aqui. Como fica o gráfico dessa função? Aí você vai esboçar o gráfico dessa função no sistema de coordenadas y,x. Por isso que esse aqui é chamado muitas vezes de y. Para a gente poder determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso determinar dois pontos. Então, vamos considerar primeiro o valor em que f de x igual a zero. F de x igual a zero. O f de x vai ser igual a zero. Zero igual a menos 3x mais 2. Menos 3x passa para cá, fica 3x igual a 2. Então, x igual a 2 terços. Então, eu determino esse ponto. O valor de y, que é o f de x, igual a zero, como determinamos aqui, o valor de x vai ser igual a 2 terços. Então, esse ponto aqui faz parte. O y igual a zero, o x é 2 terços. Agora, vamos determinar o valor de f de x quando x é igual a zero. Então, f de zero igual a menos 3 vezes zero mais 2. Menos 3 vezes zero dá zero. Então, f de zero vai ser igual a 2. Então, o valor do y quando x é zero é 2. Então, a gente coloca aqui o 2. Unindo os dois pontos a partir de uma reta, você tem o gráfico. Você pode prolongar ele aqui, depende do domínio da função. Você tem que ver se na questão fala do domínio. Se é o conjunto dos números reais, quaisquer números reais, a função se prolonga. Tá? Às vezes o domínio é só uma parte dos números reais, tipo de 0 a 5. Isso pode ser definido na questão. Tá? Na física, a gente tem esse domínio estabelecido também, tá? Por conta da situação do problema.
Agora vamos ver como aplicar esse conhecimento da função do primeiro grau na física. Considerando um movimento retilíneo uniforme, nós temos a função horária S de t igual a S0 mais V vezes t. Agora aqui é a função de t. Então, no lugar de x, a gente tem o t. No lugar do f, a gente usa a letra S, que é posição. Então, vamos considerar, por exemplo, que a posição inicial é 10 metros. E a velocidade constante do movimento retilíneo uniforme, vamos considerar que é igual a 2 metros por segundo. Vamos escrever a função horária? Substituindo os valores, vamos escrever S de t igual a 10 mais 2 vezes t. Precisamos esboçar o gráfico. A posição em função do tempo é igual a 10 mais 2 vezes t. Vamos esboçar o gráfico agora? Lembram como é que a gente faz para esboçar o gráfico? Vamos achar dois pontos. Vamos fazer o S de t igual a zero. Então, 0 igual a 10 mais 2 vezes t. Menos 10 igual a 2 vezes t. T igual a menos 10 sobre 2. Agora vem a pergunta. Esse valor do tempo faz parte do domínio da função? O domínio são os valores possíveis para o tempo. Se o tempo inicial é t igual a zero, é o tempo inicial, então esse valor de t igual a menos 10 sobre 2, ou, terminando a conta, menos 5, não está no domínio da função pelas considerações físicas. O domínio da função t é maior que zero e pertence aos números reais. Não pode ser menor que zero, maior ou igual a zero. Então vamos calcular outro ponto. Esse está fora do domínio. Vamos considerar os pontos onde t igual a zero e os pontos onde t igual a 1. Esses dois estão dentro do domínio da função. Para t igual a zero, S de zero, fazendo t igual a zero, é 10. Fazendo t igual a 1, S de 1 igual a 10 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. Então, achamos dois pontos. Para t igual a 0, S é 10. Para t igual a 1, S é 12. O valor de t igual a 0, S igual a 10. Vou marcar aqui, ó. 10. Em t igual a 1, podemos marcar aqui o t igual a 1. S é 12. Vou botar o 12 aqui em cima. Vamos traçar aqui. Então, este é o gráfico dessa função horária. 10 mais 2 vezes t. Velocidade 2, posição inicial 10. O domínio dessa função é a partir do t igual a zero daqui para frente. Então, não escrevo nada para cá, não tem nada. Agora vamos ver uma outra situação física, o movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos ver o gráfico da velocidade. V de t igual a V0 mais A vezes t. Vamos considerar que V0 igual a 4 metros por segundo e a aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Vou botar uma aceleração para baixo.
Isso aqui pode ser uma situação de lançamento vertical, velocidade para cima, inicial de 4 metros por segundo, e aceleração da gravidade menos 10 para baixo. Tá? Você joga o objeto para cima, ele sobe, para e depois cai. Qual vai ser a função velocidade? V de t igual a 4 menos 10 vezes t. Dessa vez, o valor de v de t igual a zero vai estar dentro do domínio da função. 0 igual a 4 menos 10 vezes t. Menos 10 passa para cá, fica mais 10 vezes t igual a 4. Então, t igual a 4 dividido por 10, 0,4 segundos. Está dentro do domínio da função. O outro valor que a gente escolhe é o valor para t igual a zero. Então, para t igual a zero, v de zero vai ser 4. A velocidade é zero, o tempo está aqui, é 0,4. Quando o tempo é zero, a velocidade é 4. Unindo os dois, nós temos o gráfico. Nosso gráfico. A velocidade começa em 4 metros por segundo. Quando a velocidade é zero, ele inverte o sentido. Aqui ele está subindo. Lançamento vertical, para cima. Está subindo. Chegou aqui na velocidade igual a zero. Ele para e depois começa a cair. A velocidade no sentido oposto. Velocidade negativa. Então, aí, a partir daqui está caindo, vai cair até chegar no chão. Outro exemplo bem legal de função do primeiro grau é a lei de Ohm. V igual a R vezes I. V igual a zero, temos o valor de I igual a zero também. Então, temos o primeiro ponto. Como não tem o termo independente, então toda vez que a função do primeiro grau não tem um termo independente, passa pela origem do sistema de coordenadas. Uma função do primeiro grau. Temos que encontrar outro ponto. Por exemplo, vamos encontrar o valor de V quando I igual a 1. Vamos considerar aqui a resistência R igual a 10 ohms. Então, vamos ter V igual a 10 vezes 1, 10 volts. Aqui 1 ampere. Então, no gráfico, passa pela origem do sistema de coordenadas. E para I igual a 1, V igual a 10. Então, na lei de Ohm, nós temos o gráfico passando pela origem, porque não temos um termo independente. O termo independente é igual a zero. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Bem legal, bem tranquilo, né? Construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Beleza? Na próxima aula, na aula 3, vamos para a função do segundo grau. Aí complica um pouquinho mais. Valeu, gente. Obrigado pela sua participação. Assista os vídeos que estão aparecendo aqui. Tchau, até a próxima. Obrigado.